Então vamos ao nosso boletim, procurando ouvir e atento à palavra do Senhor. O título desse boletim é A Pedra Angular, Você, Eu, a Igreja. A princípio eu coloquei a pedra angular, você, eu e a igreja. Mas não, está errado. Eu falei, você e eu, a pedra angular, você e eu somos a igreja. Não é? E o texto é de Mateus 16, 18, que diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é Jesus quem disse. O significado, e é interessante nesse primeiro parágrafo, que eu fui fazer pesquisa ontem, eu tive a oportunidade de, numa reunião com os irmãos, ler esse texto. Eles me ajudaram em algumas coisas também. E eu disse para eles que eu tive que fazer uma pesquisa geológica para poder falar algumas coisas aqui. E o significado de erosão é o ato ou efeito de erodir, degradação progressiva produzida na camada terrestre por agentes externos, combinação relativamente constante de diversos processos de corrosão, de corroer lentamente. Uma das medidas para neutralizar os efeitos da erosão são as curvas de nível, maneira pela qual se evita que um processo progressivo, constante, silencioso e lento da água da chuva, do vento ou do homem provoque deslizamentos e infiltrações, mudando a consistência e empobrecendo o solo. Em nossas vidas, somos constantemente agredidos por agentes externos que, de maneira lenta, silenciosa e sutil, têm o propósito de corroer a fé e os fundamentos da nossa prática cristã. Convicções bíblicas muitas vezes são corroídas e deterioradas, produzindo alterações prejudiciais e indesejáveis em nossa base estrutural de vida, na qual a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, esgotando a fertilidade da nossa vida espiritual. Então, assim como na questão do solo, esse aspecto da erosão é muito sério, em nossas vidas também não é algo que nós possamos brincar. Um terreno que não for preparado adequadamente para o plantio ou para se manter, né, aquela estrutura no lugar, ela vai sofrer abalos que não são aparentes, mas eles são lentamente, é um processo lento que vai causando essa deteriorização. Eu tenho aqui no Data Show duas fotos que vão mostrar dois terrenos erodidos. Está pronto aí, irmão? Pode colocar? Pode passar, depois eu vou voltar nesse. Está um pouquinho escuro, mas dá para a gente perceber que ali em cima está a pista, a rua, e algumas árvores, pedaços de madeira pendurados de árvores, mas esse aspecto aqui embaixo, essa área de água, isso aqui não era uma ponte. Isso ali é um terreno onde a água foi infiltrando devagar e de repente aquilo desabou. E esse é um processo de erosão, que não acontece de uma hora para outra. O próximo mostra já uma série de prédios lá em cima e aqui embaixo o terreno já desgastado, a sua sustentação, e já a erosão tomando conta, e possivelmente, se não houver algum processo ali de neutralização, esses prédios também vão desabar. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Isso vai acontecendo devagar, lentamente, silenciosamente, progressivamente, constantemente. E quando nós perguntamos o que pode, e eu quero fazer essa pergunta para que você pense um pouquinho sobre isso, o que pode levar a vida cristã a deteriorar-se, a erodir? Pense um pouquinho, se você quiser falar,
O que pode acontecer em nossa vida que leva a uma erosão, a um desastre, desabamento? Na sua vida cristã, o que você vê que é um aspecto de vulnerabilidade na sua vida? Quando um cristão ou uma igreja pode sofrer com isso? Falta da palavra de Deus, falta de comunhão, fé, a influência do mundo, ouvir oração também. O que mais você acha que pode causar esse estrago na vida do cristão, na vida da igreja? Não depender do Espírito Santo, tirar os olhos de Cristo, falta de amor, falsas doutrinas. São muitas coisas que podem levar uma vida ou uma igreja a deteriorar-se. Eu estava lendo um material onde uma igreja com mais de 200 anos, ela se acabou de uma hora para outra. Aparentemente de uma hora para outra. Aquilo ali colabou. Houve uma extinção daquele grupo. Uma igreja de 200 anos, para mais um pouco. Porque um processo lento e gradativo de abandono da palavra de Deus foi causando isso naquela comunidade. E o duro que muitas vezes nós sabemos dessas coisas. Nós sabemos de muitas coisas que podem levar a nossa vida a se deteriorar. Mas nós não tomamos nenhuma atitude em frente àquele processo que está se instalando. Muitas vezes na família, questões que estão crescendo e o marido ou o pai, a mãe, eles veem aquilo acontecendo, mas por algum motivo não tomam uma decisão, não tomam uma atitude frente àquela situação. Nós vamos olhar algumas coisas sobre isso também. O apóstolo Paulo, falando à igreja em Corinto, diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo está falando na igreja de Corinto, exortando aqueles irmãos sobre falsos profetas, sobre um processo que estava instalado naquela igreja. Quando a palavra de Deus deixa de ser o fundamento absoluto de nossas vidas, o referencial indicador desaparece ou fica anuviado. Mas continuamos a pensar que nada mudou, que estamos ainda no mesmo lugar, mas na verdade o barco está rodando junto com a maré. Essa expressão eu lembrei na hora que eu estava digitando, escrevendo o texto, que eu já pude pescar muitas vezes com meu pai. E a última vez foi em janeiro, lá em Guaratuba. Nós fomos pescar, entramos no barco dele e fomos na Bahia e lançamos a âncora. Mas uma âncora leve. E quando percebemos, o barco estava indo com a maré. Algumas vezes o pescador usa essa estratégia mesmo, porque ele quer pegar uma extensão e vai pescando naquela área. Mas a verdade é que nós queríamos ficar parados naquele ponto ali. Achávamos que ali era um grande poço de peixe, né? E ali seria o lugar de nós pescarmos. Mas percebemos isso, que mesmo com essa âncora, que ela não era um firme fundamento, nós estávamos rodando e nos distanciamos daquele ponto. Mas, a princípio, achávamos que estávamos no mesmo lugar. A percepção nossa só foi ficar mais clara depois de tempos, quando olhamos alguns lugares na costa e vimos que não estávamos mais ali, naquele ponto inicial. E a realidade é que quando nós deixamos o fundamento absoluto em nossas vidas, o referencial indicador, que é aquele que nós usamos para nos localizar, ele desaparece.
ou ele fica meio anuviado, nós não conseguimos perceber isso. E aí nós achamos que estamos no mesmo lugar, que nada mudou, que é assim mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu irmão, amigo e discípulo Timóteo, diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e que estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você já ouviu um termo que as más conversações corrompem os bons costumes? Eu aprendi desde pequeno isso. Só que às vezes nós não percebemos. Quando eu leio o Salmo 1 e diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém, não se para ali no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, quando nós deixamos algumas coisas da palavra de Deus, são referenciais absolutos para nós, nós corremos o risco desse processo lento e gradativo da erosão tomar conta das nossas vidas. Todo ser humano precisa de marcos em sua vida que lhe dão sentido de tempo e espaço na história. Sem acontecimentos marcantes em nossas vidas, perdemos o sentido de direção, de distância e tempo. Um marco geodésico é uma pedra, estaca ou sinal para indicar uma posição cartográfica precisa. Marcos são referenciais que servem para mostrar até que ponto nos movemos em direção a um alvo ou quanto nos desviamos da rota. Quem fala sobre isso com muita propriedade é Charles Swindoll, em um livro chamado Igreja Desviada. Temos na livraria, tem uma boa leitura também. Ao olharmos para o ponto de referência, podemos verificar nossa posição geográfica e lembrarmos o motivo inicial de nossa caminhada. Que marcos, que pontos de referência nós temos na nossa vida? Nós temos nascimentos, mortes, perdas, acidentes, aniversário, presente que ganhamos, namoro, casamento, alegrias. Em geral, são mudanças que causam esse impacto em nossa vida, de tal maneira que aquilo ali fica marcado em nosso coração. O novo nascimento é uma marca que o Senhor coloca em nossas vidas. São marcos que todos esses, mas em especial quando Deus entra na nossa vida, isso é um marco que muda toda a nossa trajetória. Mas também nós temos alguns marcos de homens de Deus na palavra. Abraão, por exemplo, durante a sua vida, ele ergueu 4 altares. E esses altares foram marcos em sua vida. O primeiro altar que ele edificou foi em Siquém, e Siquém significa ombro, que é o lugar de maior força do homem. E esse primeiro altar na vida de Abraão, ele pode ser denominado o altar da revelação. Gênesis 2:7 diz que apareceu o Senhor a Abraão, e ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Um altar que foi fruto desse encontro de Deus com ele. O segundo altar que Abraão levantou foi em Betel. Está em Gênesis 12:8. Interessante nós notarmos é que Abraão ele edificou esse altar entre Ai e Betel. E ali nós podemos pensar nesse altar como o altar da separação, porque ele deixou Ai para trás e ele tinha Betel adiante dele. Betel significa casa de Deus. E Ai significa um montão ou ruína. Uma vida totalmente erodida, degradada. Mas ele teve ali depois, dali para frente, desses encontros com Deus, uma outra perspectiva de vida. Mas o terceiro altar que Abraão edificou foi em Hebrom. Gênesis 13:18 diz que ele ergueu
E esse período de separação entre Abrão e o seu sobrinho Ló está em Gênesis 13, de 1 a 13. E Hebrom significa cidade montanhosa. É uma cidade montanhosa de Judá, a 36 quilômetros de Jerusalém. Os árabes chamam esse local, Hebrom, El Khalil. Eu lembrei do Khalil aqui e já descobri o significado do nome do Khalil, que é o amigo. O amigo. Ali ele edificou e deixou, se separou do seu sobrinho Ló. E nós podemos chamar esse altar da comunhão ou da aliança com Deus. E o quarto e último altar que Abraão ergueu foi em Moriá. E esse também foi um momento muito marcante na vida de Abraão. Porque ali ele após ter se rendido totalmente a Deus, a ponto de sacrificar o seu único filho amado, ele amava a Deus mais do que a seu filho, e ele confia no caminho do Senhor, um homem sensível à voz de Deus. Então ele pôde discernir sobre o que Deus tinha falado a ele, e ele dá um passo, embora doloroso, ele faz um processo ali de sacrifício do seu filho, e Abraão se mostra um homem que adorou no momento em que oferecia o que tinha de mais precioso. Imagine essa cena que nós já tivemos algumas vezes, a pregação, a exposição desse trecho. Imagina um marco na vida de Abraão. E esses marcos na vida dele. Assim também em nossas vidas nós temos marcos. Mas são marcos firmes. Algo que nos traz referência. E o texto do boletim continua dizendo que as dunas, são elevações de areia e por causa de sua mobilidade causada pelos ventos, jamais poderão servir de arcos de fronteira. O que é um arco de fronteira? Que mostra que dali para frente, né, é um outro terreno, é de outra pessoa, um marco de fronteira. Só que uma duna não dá para a gente se basear por ela, porque ela é móvel, o vento bate nela, e lá em Florianópolis nós aproveitamos muitas vezes para brincar nas dunas, mas nós vimos que cada vez que nós íamos lá, havia uma nova configuração. Não dava para servir ali de uma referência para nós. Precisamos, então, de referências claras e absolutas em nossas vidas, a fim de periodicamente conferirmos nossa rota. O maior marco geodésico na vida de um cristão, esse marco geodésico entre aspas, né, é a cruz de Cristo. A palavra de Deus é a expressão do seu caráter e de sua vontade, e por isso precisamos de sua luz. E o texto do Salmo 119, 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O maior referencial, o maior marco geodésico, vamos usar esse termo da geografia, é a cruz de Cristo para as nossas vidas. Não há outro. A obra de Jesus Cristo em nossas vidas, que começou ali na cruz do Calvário, e antes ainda, antes da fundação do mundo, é o que nós, cristãos, precisamos tomar como referência absoluta para nossas vidas. Eu estou falando, amados, de um tempo presente que tem sido marcado por uma total relativização de absolutos. Ele é um tempo que aquele que tem absolutos em sua vida, verdades de qual não abre mão, é tido como retrógrado. Francis Schaeffer foi um teólogo, ele faleceu em 84, um teólogo evangélico americano, filósofo e pastor presbiteriano. E em seu livro ele destaca dizendo assim, o título do livro é O Deus que Intervém. E ele escreveu o seguinte: a mudança de paradigmas foi tremenda. Há 30 anos, e ele escreveu esse livro em 68, então década de 30, 1930 aproximadamente. Ele diz, há 30 anos você podia dizer coisas do tipo, isso é verdade, ou aquilo é certo, e estaria falando numa linguagem compreensível a todos. E ele coloca nesse livro que essa expressão é a base clássica da antítese.
o que é isso? Onde se algo é verdadeiro, o contrário é falso. Você entende isso? A antítese? Se eu tenho algo como verdadeiro, absolutamente verdadeiro, o que é diferente, o que é contra, é oposto àquilo, é falso. Só que em nossos dias, não é bem assim. E às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, acolhemos aquela palavra no nosso coração, mas os conceitos do mundo põem uma dúvida. E de repente aquilo já não é tão convicto, aquele assunto não é tão base de convicção para a sua vida, para a minha vida. Nós começamos a relativizar. E é esse meio evangélico que nós estamos vivendo hoje, influenciado por todo um mundanismo, que tem causado essa relativização. Então, essa marca essencial da nossa vida, onde nós cremos que fomos crucificados com Cristo, que Cristo hoje, nós ressuscitamos com Cristo e que Ele é a nossa vida, e que absolutamente a sua graça nos alcançou, de repente, em algum momento, isso começa a ficar meio que instável, por muitas coisas, por vários fatores que o diabo vem lançar sobre as nossas vidas. Se nós olharmos para a história da igreja, no princípio em Atos, nós vamos perceber que logo no início, várias investidas aconteceram para desestabilizar aquela igreja, tanto de aspectos externos quanto internos. E outro aspecto que o Francis Schaeffer destaca é que na vida de um cristão não há espaço para neutralidade nas suas convicções. Você já viu aquela história? Eu acredito que sim, de um grupo de pessoas estava em cima do muro e de um lado estavam os cristãos lá no céu e diziam para ele: vem para cá, sai de cima do muro. E do outro lado estava o diabo com seus capetas lá. E aí os cristãos diziam, os santos diziam: vem para cá, não fica aí não, vem para cá. E os outros lá do diabo não falavam nada. Até que um ponto que aquela turma ali que estava no muro falou assim: bem, ô diabo, por que o pessoal lá do céu está toda hora pedindo e falando para eu ir para lá, e vocês aí não têm interesse, não falam nada? Ele falou assim: não preciso. Mas por quê? Porque o muro é nosso. Em cima do muro é lugar do inferno. Dúvida é investida do inferno. Não vem de Deus. São fatores que querem desestabilizar, tirar os referenciais da palavra de Deus. Isso é extremamente perigoso. E qual é a importância do marco geodésico para a igreja atual? Qual é a importância dessa referência absoluta, Jesus Cristo, a sua obra na cruz para a nossa vida? Se pudéssemos voltar literalmente na história, na época de Jesus, poderíamos verificar com nossos olhos que não havia igreja instituída. Nem os discípulos e nem os líderes religiosos tinham ouvido o termo igreja até o momento em que Jesus o mencionou. Certo dia, enquanto Jesus andava com seus discípulos em direção a Cesareia de Filipe, perguntou sobre o que pensavam as pessoas a seu respeito. Após várias respostas, Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento, Jesus se dirige a Pedro e diz: não foi carne ou sangue que te revelou isto, mas foi meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que sobre essa confissão firme como a rocha, eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão. Mateus 16, 13 a 16. Nessa afirmação, Jesus deixou claro que o Cristo é o arquiteto, o engenheiro e o construtor da igreja. Penso que muitas vezes, amados, assim como os discípulos naquele momento, nós também não temos noção do que isso significa. A expressão tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa expressão de Jesus, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesta afirmação,
Jesus deixou claro, já li isso aqui, é o seguinte. Então chegou o momento em que o Senhor marcou aqueles discípulos com essa expressão. Porque quando começou a igreja, depois, mais para frente, nós vemos os discípulos tendo a atitude de só quem realmente creu no Senhor Jesus Cristo, nessa expressão, para que eles continuassem e sofrendo todo o embate, toda a perseguição que eles tiveram. E eu, meditando sobre essa questão de Atos, do início da igreja e sobre a nossa comunidade, eu creio que chegou um momento em nossa vida, eu estou aqui desde 85, e o que eu tenho para relatar é desse tempo para cá. Chegou um momento que o Senhor marcou a nossa comunidade com a iluminação do nosso entendimento em relação à pregação da palavra da cruz. Sem anular a revelação anterior de Deus, ele começou a enfatizar a questão da maravilhosa graça dele em nossas vidas. Somos uma comunidade, sem dúvida, de muitas falhas, mas o Senhor nos tem dado água limpa para beber. Não é verdade? Ele nos tem dado a sua palavra. E a pergunta é, o que nós temos feito com isso? Às vezes eu tenho a impressão de que nós nos acomodamos, sentamos nessas doutrinas e estamos acomodados, dizendo assim, estamos fartos. Isso implica como nós vivemos a vida em comunidade. E como nós lidamos com as pessoas de fora. E como nós lidamos com a pregação do Evangelho fora o púlpito. Nós temos sido, pela graça do Pai, instrumentos de proclamação desse Evangelho via internet, jornal, boletim, livros, uma série de outros meios. Mas eu paro a pensar de como nós lidamos com essa riqueza da palavra de Deus, na nossa vida particular, e não olhando para a igreja, para a instituição, e achando que o dever de fazer isso é do pastor, ou são dos pastores, ou de líderes. Como nós temos encarado nesse tempo a revelação, a iluminação do Senhor com relação à palavra que tem sido pregada. Como nós temos respondido a essa palavra, como nós temos vivido em comunidade. Isso me leva sempre a olhar primeiramente para mim e avaliar como tem sido. Se eu tenho sido parte do problema ou parte da solução. Se eu tenho vivido essa igreja, que eu quero explanar um pouquinho mais sobre isso, com mais profundidade. Não muitos meses depois das palavras de Pedro, Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou e ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, e então foi assunto aos céus. Pulei, que termo? O último texto foi Mateus 16, certo? Tá, deixa eu voltar aqui então. Depois do texto de Mateus 13. Tá. Ok. Obrigado, irmãos. É que eu estou usando uma outra anotação aqui, por isso que eu pulei. O termo usado nas Escrituras para a igreja é eclésia, que significa chamados para fora. A eclésia era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era uma assembleia popular, aberta a todos os cidadãos do sexo masculino, com mais de 18 anos. Porém, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele revela que construiria uma assembleia de pessoas, um povo que deposita sua fé no que Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não somente um ajuntamento de pessoas com ideias parecidas ou com boas intenções, mas uma comunidade de salvos por Jesus Cristo, identificadas pela vida transformada, que creem nas Escrituras como inabalável e atemporal palavra de Deus, que vive e se reúne com o único propósito de glorificar a Deus.
Não muitos meses depois das palavras de Pedro, Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou e ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, e então foi assunto aos céus. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquele grupo de cerca de 120 pessoas para realizarem o que Jesus disse que faria. Seriam testemunhas. Jesus então começou a edificar a sua igreja. Após a mensagem de Pedro em Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2:42, diz como a igreja vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando um grupo de irmãos em Cristo se reunia, eles se dedicavam a 4 coisas: a doutrina, a comunhão e ao partir do pão e a oração. Ali, a igreja se fortalecia nessa base, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E uma igreja com problemas, com defeitos, sem dúvida. Porque onde existe o ser humano, ali tem problema. Mas uma igreja temente a Deus. Uma igreja que, durante aquele tempo ali em Jerusalém, esteve firmada na palavra de Deus, usando de todos os meios da comunhão, do partir do pão e das orações. E é interessante que são 4 termos. E lembrando dessa questão de posicionamento geográfico, de localização, uma irmã querida falou para mim assim: olha, são 4 os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que nos fazem ter essa noção de espaço e de localização. E o Senhor dá para a igreja esses 4 pontos cardeais aqui, para que ela pudesse andar. Aqui estão 4 elementos característicos da igreja de Jesus Cristo, a qual ele edifica. A falta de qualquer um desses elementos causa a erosão das colunas que se apoiam no fundamento. Que fundamento? A pedra angular. Assim, vamos juntos? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 19 e 22. Nossas vidas fazem parte deste santuário dedicado ao Senhor, que Jesus Cristo está construindo. Não perca isso de vista. O Senhor da igreja está edificando a sua igreja. Mesmo diante de todas as ciladas, de todas as investidas do diabo que quer degradar, que quer deteriorar, que quer causar erosão na igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está firme. Mesmo em meio a todos esses problemas. Eu tenho aqui uma figura, um data show, irmãos, pode colocar, por favor, que é de uma expressão dessa pedra angular. A arquitetura greco-romana usou bastante desse, é aquela figura da construção, bastante dos arcos. E pode passar para frente. Aí, pode apagar a luz para podermos ver. Essa pedra central ali, ela era a última a ser colocada. E ela era encaixada ali de tal maneira que ela sustenta o arco. E as grandes catedrais que foram construídas depois, no período aí de 800 para frente, usaram essa tecnologia. Se retirar aquela pedra ali, tudo desaba. Porque ela sustenta. E Jesus Cristo é o que sustenta as nossas vidas. É Ele quem nos mantém em pé. Aquela outra figura pequena ali mostra aquela bolinha amarela, numa outra expressão também dessa firmeza. Se for retirada aquela bolinha, tudo desaba. Então, amados, a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas
e a ação do Espírito Santo em revelar a sua palavra são preciosíssimos para a igreja. O Senhor Jesus Cristo é essa pedra e de maneira nenhuma nós podemos abrir mão dele e da sua palavra. Isso mostra, e para nós é um referencial de como nós estamos vivendo hoje. O quanto nós estamos sendo atacados por esse processo erosivo e que nós precisamos olhar para a obra do Senhor Jesus Cristo e sermos firmados nela em todo o tempo. A doutrina dos apóstolos é o ensino das Escrituras Sagradas na centralidade da pessoa de Cristo para toda a nossa vida, todas as áreas. Hoje as pessoas têm acesso a muita informação bíblica, mas poucos a têm como palavra de Deus inspirada, absoluta, infalível e confiável. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitos de nós estão, quando muito, com a Bíblia debaixo do braço, utilizando-se dela como recurso de autoajuda. Quer dizer que a palavra de Deus tem sido usada como objeto, quando muito, carregado para a reunião de domingo. Isso é seríssimo. Nós temos 2 textos aqui de Mateus 22, 29 e João 5, 39, que diz: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E a continuação do texto diz assim: Mas vós não quereis vir a mim para ter vida. É uma religiosidade das aparências, que você até vê pessoas carregando a Bíblia, até vê Bíblia aberta em vários, hoje menos, né, porque por causa de série de preconceitos, mas a Bíblia aberta em instituições, a Bíblia aberta dentro de casa, mas muitas vezes usada somente como um símbolo. E, amados, hoje eu quero mais uma vez trazer essa palavra de exortação para a minha vida, sem dúvida, da minha família, para a vida de cada um aqui. Esses fundamentos que o Senhor lançou e tem lançado sobre nossa vida, a palavra de Deus, são o único porto seguro, a única âncora firme que nós temos para a nossa vida. E à medida que nós abrirmos mãos disso, nós vamos sofrer a erosão, sofrer o desgaste. E aí você vai ver a vida de repente sem graça, você não sabe por que tem um monte de problema e você não tem alegria, não sabe por que a família está desabando, é porque seriamente essa fundação está sendo corroída. Creio que nunca na história da igreja a palavra de Deus foi tão relativizada pela fé evangélica e os pensamentos e maneira de viver tão corroídos pelo mundanismo. Se você teve a oportunidade de ser instruído na palavra de Deus em seu lar quando criança, esse foi um grande privilégio, pois hoje poucos pais cristãos fazem isso. Sem a palavra de Deus, que é viva e eficaz, crianças, jovens e adultos, com o tempo, ficam confusos por não discernirem entre as alternativas que lhes são apresentadas. O discernimento sobre a verdade absoluta e a mentira está erodido, e muitos já não conseguem ficar com a palavra de Deus em suas decisões, porque não distinguem o que é a verdade. Eu gostaria de dizer 2 coisas sobre esse parágrafo. Há uma tendência no mercado de trabalho que é a terceirização de serviço. E parece que na igreja também até tem acontecido muito disso. Terceiriza-se a oração, a leitura da Bíblia, a meditação nas Escrituras, o cuidado espiritual dos filhos, da esposa. E é verdade que cada um de nós vai prestar conta diante de Deus sobre a nossa própria vida. Nós não temos que julgar a outros. Mas à medida que nós deixamos esses fundamentos da palavra de Deus expressos para a igreja de Jesus Cristo, nós vamos sofrer com isso. Vamos ter sérios abalos em nossa vida. Se a palavra de Deus não ocupar o lugar central em nosso culto público e privado, outra coisa tomará esse lugar. Obrigado, filho.
Se nossos cânticos não forem espirituais, baseados nas Escrituras Sagradas, centrados na adoração à Trindade Santa, o jeito mundano de louvor centrado no prazer do homem fará a nossa cabeça como faz a de muitos por aí. Se a nossa mente não for uma esponja encharcada de Jesus Cristo, nosso coração desejará músicas que expressam o hedonismo, a ambiguidade e desejos carnais. Eu e a Patrícia, as crianças, tivemos a oportunidade de viver em Florianópolis um tempo muito precioso para as nossas vidas como igreja. E esses 4 anos que nós ficamos numa comunidade foi um marco que nós nunca esqueceremos dessa realidade que nós vivemos ali. Nós tivemos uma comunidade que também tem problemas, tem defeitos, mas eu via e aprendi naquela igreja que a multiforme graça de Deus, através dos dons de cada irmão, era vivido de maneira muito prática naquela igreja. Essa manhã eu estava lembrando dessa igreja e eu chorei de saudade daquela igreja. Não é do lugar onde nós nos reunimos, mas são das pessoas. Naquela igreja nós tínhamos 3 presbíteros que não exerciam a sua função porque tinham um título de pastor. Eles exerciam a sua função porque foram reconhecidos por meio dessa graça maravilhosa de Deus, foram reconhecidos como homens tementes a Deus, que manejavam a palavra de Deus de maneira excelente. Nós percebíamos naquela comunidade um cuidado sobre nossas vidas, a ponto de quando nós precisamos fazer uma mudança de casa, um casal de irmãos levar comida para nós naquela tarde, porque eles imaginaram, eles mudaram, e foram muitos irmãos que nos ajudaram a fazer aquela mudança, e eles imaginaram, outro casal que nem estava na hora da mudança, eles devem estar com dificuldade de fazer alimento ali, vamos levar para eles. E como eles não sabiam o número do nosso apartamento, eram 6 blocos, o nosso era o 102, é isso, né, amor? E eles foram tocando a campainha nos 6 blocos até achar o nosso. Como nós acabamos saindo naquele horário de almoço para almoçar em algum lugar, eles não nos encontraram, levaram a comida de volta. Nós percebemos na vida daqueles irmãos um cuidado que, algumas vezes, na hora do almoço, irmãos que eram empresários, que tinham a sua ocupação, outros que eram os presbíteros, se ocupavam de estar conosco ali, no momento de crise nosso, de toda a circunstância de mudanças em nossas vidas, e eles se ocupavam de estar conosco ali. Uma igreja com defeitos, com problemas, como a nossa, mas uma igreja onde nós vimos o amor de Cristo de uma maneira tão linda, que quando nós nos reunimos num salão, a igreja se reúne ainda lá, aquele salão era montado com cadeiras de plástico, e ali também era o ambiente que nós assistíamos à Copa do Mundo de futebol. Era ali que nós fazíamos o nosso almoço, uma vez por mês, após a reunião. Tirávamos todas aquelas cadeiras, iam às mesas, e nós estávamos ali juntos, comungando. Foram 4 anos que nós, como família, dificilmente fomos à praia sozinhos. Nós estávamos junto com os irmãos. Aos sábados, nós nos reunimos naquele local, um terreno de 7.000 metros quadrados, e ali passávamos o sábado em comunhão. No louvor, não existia um grupo, existia um ministério. Várias pessoas, mas existia só um ministério. Havia a preocupação de discipular, de estar junto, de caminhar com aqueles irmãos, aqueles novos que chegavam na igreja, de estar andando com eles. Nós aprendemos sobre a função do marido, de cabeça, de sacerdote do seu lar, da esposa como auxiliadora. Foi um tempo tão precioso, aquilo marcou o nosso coração. Nós temos lembrança de irmãos que talvez não os vejamos mais, pela idade talvez. Tivemos ali um grupo de pregadores que nós nos reunimos uma vez por semana, e ali eu era o mais novo do grupo, fui inserido depois, juntamente com um casal e se reunia ali o Dayan, que era o marido da Mirna, é o marido da Mirna, eles estão como missionários no Timor-Leste.
E nós fomos ensinados ali com aqueles homens experientes, maduros na fé. Era tão gostoso nós estarmos naquele grupo. Tanto é que foi muito difícil quando nós tivemos que sair de lá. E ali nós aprendemos. E quando eu pregava, na reunião seguinte, aqueles irmãos sentavam de uma maneira muito amorosa, faziam as observações sobre aquilo que nós tínhamos pregado. E era ali, para mim, uma expressão da igreja de Atos. A comunhão, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão. Eu lembro de alguns homens ali que exerciam, por exemplo, a função de presidente da igreja. E eles nunca foram eleitos por voto, mas porque eles tinham ele tinha o dom de governo, aquele homem foi colocado nessa função. E assim, os presbíteros não precisavam impor, porque a igreja, era a expressão da vida deles, da ministração da palavra, era a autoridade de Deus na vida deles. Nós lembramos do Moisés, do Renato, do Marival Quintanilha, de um pregador, um pastor alemão com mais de 20 anos, um querido que nos corrigia de vez em quando no português, sendo alemão. E ele é uma preciosidade, está lá com a Dora, sua esposa. Que delícia viver aquela igreja, porque havia Cristo como centro, a doutrina de Jesus Cristo, a comunhão, o partir do pão e as orações. Irmãos que nós temos no nosso coração, tão queridos. Irmãs que caminharam com a Patrícia. Que delícia viver a igreja assim. Amados, nós desejamos ser assim também. Eu creio que há um desejo no coração de cada um de viver essa igreja. Mas é a partir de cada um, a dependência do Senhor, vivendo essa realidade desse fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Da doutrina dos apóstolos sendo ensinada, da comunhão, do partir do pão e das orações. Ontem à noite a igreja se reuniu. Estávamos na casa de um casal de irmãos aqui e a igreja estava reunida lá. E depois, ao final desse estudo, eles falaram assim, puxa, hoje nós tivemos a comunhão, como jantamos juntos, o partir do pão, oramos, foi tão gostoso. Ali edificamos uma vida do outro. Mesmo com pessoas que pensam diferentes. Mas há uma centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu estava falando no parágrafo anterior, né, sobre a adoração e colocando também se a palavra de Deus não ocupar o lugar central do nosso culto, outra coisa vai ocupar. E uma das informações também que eu colhi é de que hoje nós temos uma quantidade de informação muito grande. Isso também ocupa muito a nossa mente. Um dado para os irmãos é o seguinte. Uma pesquisa realizada pela Global Information Center da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, aponta que em 2008, cada americano consumia cerca de 34 gigabytes de informação por dia. O que quer dizer isso? Equivale a assistir 68 longas-metragens com definição de uma televisão comum ou ler 34 mil livros de cerca de 200 páginas num período de apenas 24 horas. A pesquisa engloba desde os métodos de informação, digamos, tradicionais, como programas de TV, jornais e revistas impressas, blogs, mensagens de celulares e jogos de videogame. De acordo com essa mesma pesquisa, o tempo que utilizamos nos informando passou de 7,4 horas em 1960 para 11,8 horas em 2008. Nós estamos em 2012, isso aí já aumentou. É muita coisa, é muita informação na nossa cabeça que nós temos hoje ocupando as nossas mentes. Mas é interessante que ninguém vai exigir de você que você tenha tempo para a oração e a meditação na palavra de Deus. E a consequência de nós negligenciarmos a palavra de Deus em troco desse monte de informações é nós optarmos pelo urgente e deixarmos o que é importante para a nossa vida. A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 6, versículo 45, o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que está cheio, o que enche o nosso coração. Um dos sinais que mostram do que nosso coração está cheio
é quando estamos reunidos para a comunhão. Aquela comunhão de Lucas, que Lucas fala em Atos 2. Os conteúdos de nossas conversas enchem nosso coração de alegria por lembranças bíblicas e fortalecimento do amor em Cristo. Nossos filhos expressam uma linguagem sadia quando estão reunidos numa festa. Acreditem, irmãos, essas coisas são sintomas que podem nos sinalizar o quanto nos desviamos progressivamente, lentamente e sutilmente. Vejamos esse texto citado na íntegra. Aí eu queria abrir com os irmãos, porque não coloquei por espaço, o texto de 2 Pedro 1, de 2 a 8. Na verdade, é de 3 a 8, que diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A adoração comunitária se revela profunda ou superficial, dependendo da intimidade com Deus que nutrimos em nossa vida diária. Assim também o partir do pão na ceia revela como está a nossa vida de comunhão com Deus. A doutrina dos apóstolos e a comunhão, o partir do pão e as orações, são elementos referenciais, marcos e marcas de uma vida e também de uma igreja que está sendo edificada por Jesus Cristo. Essa é uma igreja que testemunha de Cristo, que é sal e luz, que está na terra para glorificar a Deus e ser a expressão da vida para uma sociedade apodrecida. Agora uma atenção, cuidado, porque essas marcas podem se tornar apenas como um quadro colocado na parede. Ah, mas nós fazemos isso, nós temos comunhão, nós temos a palavra, nós temos o partir do pão, as orações, mas podemos usar isso simplesmente como adereços. Há uma diferença em teoria e prática, porque se nós deixamos que esses elementos se tornem apenas elementos de observação, eles deixam de fazer parte da essência dessa igreja. Se torna algo formal. Eu falei no grupo de pastores essa semana que eu tenho receio, às vezes, da nossa liturgia. Porque o próprio nosso momento de oração, esse tempo que a princípio era para 10 minutos, que começou lá com a gripe, quando nós evitávamos de ficar falando muito, às vezes esse momento pode se tornar também apenas algo cerimonial. Então há o perigo de, nesse ambiente que nós vivemos, também sofrermos essa deterioração, se nós não observarmos para a essência do amor da vida de Cristo, da ação graciosa dele em nossas vidas. O texto de Jeremias 6,16 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Estamos vivendo tempos difíceis e é necessário que coloquemos nosso coração diante do Pai, clamando que Ele sonde o nosso coração, a fim de que possamos estar atentos e, como o apóstolo Paulo escreveu, não nos conformando com este mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Não se esqueça,
A erosão acontece de maneira progressiva, constante, silenciosa e lenta. Para aqueles que são filhos de Deus, fica a exortação. Qual é o maior marco geodésico de sua vida? O que norteia a tua caminhada cristã? Eu termino com esse texto de Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O Senhor, para edificar a sua igreja, Ele precisa nos desconstruir, para ir edificar algo que está firme. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, cuidado sobre como você edifica sobre o fundamento, que toda obra será provada. Veja se você edifica com palha, se edifica com tijolo, se edifica com algo firme. Então, cada um de nós, amados, precisamos conferir isso. E eu peço ao Senhor Jesus que Ele, que sonda pelo seu Espírito nosso coração, Ele mostre isso e fale ao nosso coração. Porque a nossa comunicação aqui, às vezes, ela é defeituosa. Às vezes, o que eu estou querendo trazer, ele não é bem entendido, como no início. Com certeza, falho nessa comunicação, falhamos na expressão, mas que o Senhor, Ele fale ao nosso coração como igreja. Eu creio que o Senhor está fazendo, Ele quer ampliar essa obra maravilhosa através da nossa comunidade. Mas como tijolos que nós somos edificados nessa casa espiritual, nós não podemos de maneira nenhuma nos colocar do lado de fora da igreja e dizermos, a nossa igreja é assim, assado, porque nós fazemos parte dessa igreja. Nós precisamos ter um coração quebrantado, para que a maravilha da ação de Deus na operação da nossa convivência, através dos dons, através da expressão de Cristo de uma vida para com o outro, seja tão forte que as pessoas que estão fora pensem assim, puxa, que igreja, que pessoas. Nossa, eu vejo uma série de defeitos, mas eu vejo ali o amor de Cristo fluindo de tal maneira, a importância de um com o outro, que eu quero fazer parte disso também. Que o Senhor nos abençoe, que Ele faça essa palavra ficar no nosso coração, que Ele nos constranja de tal maneira a levar-nos a parar nessa correria, nessa quantidade de informações tão grande que nós temos e dizer, desconstrua a minha vida. Faça da minha vida um tijolo nesse templo espiritual que o Senhor está erguendo, de tal maneira que eu seja a bênção no meio da tua igreja, que eu proclame a Cristo, que seja assim na vida dos pastores, na vida dos líderes de cada ministério, na vida de cada um aqui. Vamos orar, amados? Senhor amado, quero te agradecer por tua palavra, primeiramente que impactou o meu coração, e eu te agradeço por essas lembranças bíblicas que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Pai, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, assim como é o cabeça de cada marido. Pedimos, Pai, de que através dessa ação maravilhosa de Cristo, o cabeça da tua igreja, o Senhor continue edificando o teu povo aqui nessa cidade, edificando, Pai, o teu povo que se reúne aqui nesse endereço, que se reúne durante a semana. Pai, quebranta-nos em nome do Senhor Jesus, para que toda altivez, para que toda soberba caia por terra, para que, Pai, sejamos acessíveis à ação do teu Santo Espírito, para que o abrir de nossos lábios seja com a tua palavra, seja com a expressão do amor. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor Jesus Cristo é essa pedra angular que nós podemos nos assentar e viver e desfrutar da riqueza da tua palavra. Pai, que de maneira profunda a tua palavra, a doutrina do Senhor Jesus Cristo seja pregada não só no púlpito, mas nas reuniões, nos encontros. Que a nossa conversa tenha um conteúdo, ó Deus, espiritual, que seja de dependência. Pai, que a nossa comunhão seja uma comunhão de amor, de edificação da vida mútua. Pai, eu peço que as nossas orações sejam segundo a tua vontade.
E que o momento que nós partimos o pão juntos, seja o Senhor Jesus Cristo presente, para a tua glória, Pai. Nós somos inaptos, somos falhos, e às vezes eu fico impressionado como o Senhor nos chama para participar dessa igreja. Eu fico impressionado com todo o nosso defeito, com toda a nossa fraqueza, mas eu vejo também que é nessa condição que o Senhor faz superabundar a vida de Cristo. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos, de cada líder, de cada pastor. E pedimos que, diante de tantas dificuldades, de tanta politicagem neste mundo, de tanto problema, o Senhor conduza a nossa comunidade na dependência do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que eu oro e te agradeço. Amém.